Olá, eu sou Jéssica Cis, especialista financeira, eu sou mãe cristã e esse é um canal de finanças que ensina a administrar o seu dinheiro de forma rápida, prática, com base em experiência, ciência e estudo bíblico. Então vem comigo dar um rumo na sua vida com educação financeira? Que tipo de administrador você é? Todos nós somos administradores. Administramos nosso tempo, nossos relacionamentos, nossos sentimentos. Por que não administrar a sua finança? Se você não administra a sua finança, se você não controla, já está errado, né? Quem está fazendo isso? Hoje iremos ver 2 exemplos na Bíblia de pessoas que administraram muito bem as suas finanças e de formas diferentes. E vamos aprender com eles princípios que, se a gente utilizar na nossa administração, no nosso controle pessoal, também irá nos levar a alcançar os nossos objetivos. O texto que iremos estudar está em Gênesis, capítulo 41. Lá conta a história de Faraó e José. Certo dia, Faraó ele teve 2 sonhos, né? Em um ele via 7 vacas gordas, saudáveis, fortes, e outras 7 vacas magras, feias, sedentárias. E essas vacas magras comiam, devoravam as 7 vacas gordas, saudáveis. E no outro sonho, ele via 7 espigas de milho bonitas, grandes, e outras 7 espigas de milho feias, secas. Porém, essas 7 espigas secas comiam as 7 espigas grandes, graúdas, né? Então, Faraó acordou assustado com aqueles sonhos e se incomodou tanto ele que ele foi atrás de pessoas que pudessem interpretar o sonho, que pudessem acalmar o coração dele, trazer paz. Então, alguém conta para ele sobre José, um escravo que se destacava entre os demais escravos, né, e que conseguia interpretar sonho. Diante de José, Faraó ele conta o sonho dele e José interpreta, dizendo que o sonho era um alerta de Deus para Faraó, pois haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E diante dessa situação, Faraó deveria colocar pessoas capazes para administrar o reino, para administrar os bens dele, para que eles não sentissem tanto impacto negativo. Faraó ouviu aquela interpretação e ele confiou, aquilo acalmou o coração dele, ele entendeu que era o certo. E diante daquela situação, Faraó colocou José como administrador do Egito, né? Porque ele via se ele foi capaz de interpretar o sonho e ainda dar uma solução viável para aquele problema, por que não ele administrar? E foi uma escolha certa, porque o Egito prosperou muitíssimo através da administração de José. Agora, trazendo essa história para a visão financeira, os sonhos que Faraó teve, na verdade, eram projeções dos próximos 14 anos, né? Onde mostrava que a economia, o mercado, iria ter uma alta relevante e uma baixa de grande impacto. Então, diante desse cenário, era necessário que se tomasse algumas decisões para que minimizassem os riscos, para que minimizassem os danos, para que eles passassem por aqueles períodos de escassez sem sentir tanto impacto negativo e assim proteger ele, os bens dele e a nação. Então, de um lado, vemos José, um escravo que não tinha um tostão no bolso, mas que tinha princípios, conhecimentos, e as suas ações eram moldadas por esses princípios. Ou seja, ele se destacava entre os demais escravos porque ele não deixava que as circunstâncias ao seu redor, a sua situação complicada, influenciassem as suas ações. Muitas pessoas hoje se aproveitam dos seus problemas, do cenário ao seu redor para fazer coisas erradas, ter atitudes relaxadas no serviço, sabe? E tá errado, né? A situação não pode moldar suas atitudes, né? Se você não tá satisfeito com aquele emprego, procura outro que te satisfaça. Mas até então tem que agir corretamente. Aqui nesse canal você vai entender que a sua mãe estava certa quando dizia que você não é todo mundo, né? Você vai entender que você tem princípios, tem propósito, você não pode agir de qualquer jeito, você não pode agir como os outros, né? Se você quer ter uma vida diferenciada, você tem que agir diferente.
E José era assim, ele entendia que com dinheiro ou sem dinheiro ele tinha princípios e ele deveria seguir esses princípios, deveria ter ações que condizia com esses princípios, né? E do outro lado vemos Faraó, um homem instruído, com condições, com alto poder financeiro, né? Que já tinha uma certa experiência administrando o Egito, sim, porque até então tudo passava pelo faraó. Então, ou seja, ele já administrava o Egito. Então ele já era capaz, ele já tinha um conhecimento, porém, diante daquela situação, diante daquele cenário, ele analisou a sua situação e ele decidiu delegar responsabilidade. E foi a escolha certa, pois o Egito prosperou, tanto que vinham outras pessoas de outras cidades comprar mantimentos lá com ele. Ou seja, José ele conseguiu ficar rico servindo a Faraó, administrando os bens de Faraó. E Faraó ficou ainda mais rico contratando José, né, delegando responsabilidades. E os dois cumpriram as suas obrigações, alcançaram seus objetivos, né? Falaremos sobre o princípio da servidão, de servir as outras pessoas com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos e as recompensas, satisfação que vem desse ato, mas em outro vídeo. Mas já guarda aí que esse é um dos princípios. E eu gostaria que você se autoavaliasse e entendesse que tipo de administrador você está sendo hoje e que tipo de administradora você quer ser. É importante você entender que não existe um jeito perfeito, o jeito certíssimo. Existe o jeito que der certo para você. Nós temos os ingredientes, porém o modo de fazer vai de cada pessoa. Faça do jeito que melhor funcionar para você. O importante é você entender que você precisa ter essa responsabilidade de administrar. Então faça essa autoavaliação, entenda que tipo de administração você está tendo ou que tipo de administrador você quer ser, mas faça essa autoavaliação sem crítica, sem julgamento. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que se julgam muito, né? Acham que tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo sozinho e não é bem assim. Tem pessoas que conseguem, beleza, mas tem pessoas que não conseguem. E tá tudo bem, pode delegar tarefas, pode delegar responsabilidades. Você não vai ser fraca ou menos que os outros por causa disso. Entenda que há um risco nisso, né? Muitas pessoas ficam sobrecarregadas e acabam tendo um cansaço físico, emocional ou mesmo causando outros problemas na vida dela. Porque se você tá sobrecarregada e quer fazer tudo sozinha e acha que precisa fazer tudo sozinha, alguma coisa na sua vida você vai acabar fazendo de qualquer jeito. Então, se você não está conseguindo dar o seu melhor, é porque você está sobrecarregada. É porque você está acumulando tarefas, sendo que você pode delegar. E a Bíblia fala assim que a gente tem que fazer tudo como se fosse para Deus. Ou seja, a gente tem que dar o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. Não queira fazer tudo sozinha. Tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre os benefícios e desafios de delegar. Vai lá, assista, entenda que não é errado, que não é uma falha delegar responsabilidades. Mas e aí? Que tipo de administrador você é ou quer ser? Do tipo José, sem um tostão no bolso, que está vivendo um cenário indesejado, mas que tem princípios e que não deixa que as suas ações sejam moldadas pelos cenários. Ou do tipo Faraó, que tem recursos, capacidade, porém está sobrecarregado, não consegue fazer tudo sozinho, precisa de ajuda. Só não sejam como os demais escravos, que agiam de acordo com a circunstância, que deixava que as circunstâncias ditassem as suas ações, né? Não seja esse tipo de administrador que não faz nada, que não se valoriza. Não seja esse tipo de pessoa. Você pode pegar as melhores partes de cada um. O importante é funcionar para você. O importante é a sua administração, o seu controle estar gerando vida, gerando paz, gerando tranquilidade para você. Porque o dinheiro, o nosso recurso, ele tem que nos beneficiar, ele tem que nos servir, trazer paz, né?
facilitar a nossa vida. Mas para isso, você não tem somente que assistir esses vídeos, ouvir a Jéssica falando, não. Você tem que colocar em prática. Cada um desses vídeos vai trazer uma atividade para você, né? Uma direção. Cumpra elas, coloque em prática na sua vida e você vai ver que vai dar certo. Porque não adianta nada. Tem muitas pessoas ricas com dinheiro e que perdem dinheiro adoidado porque não sabem administrar, porque não colocam em prática conhecimentos que muitos até têm, mas não colocam em prática porque não tem uma educação financeira saudável, né? A gente tem que mudar a nossa mentalidade, moldar de acordo com o que a gente quer. Então não desista de você, entenda que você é capaz. Deus, ele confia em você, tanto que ele entregou os bens dele. A Bíblia fala que tudo vem dele, tudo é para ele. Ou seja, ele confia que você vai administrar com sabedoria, né? Ele deu pra gente princípios para que a gente possa tomar como base para administrar os bens dele. Se Deus confia em você, você não tem o que temer. Você é capaz sim, basta se esforçar e querer, né? Que a gente consegue todas as coisas quando a gente quer, quando a gente vai atrás, quando a gente arregaça a manga e corre atrás dos nossos objetivos. Então vem comigo nessa caminhada aí para uma educação financeira saudável com propósito. Essa é a aula 2 de uma série de aulas que fala sobre administração com sabedoria e propósito. Então não fique só nessa aula, assista as demais e vem comigo dar um rumo na sua vida com educação financeira. E caso precise de uma mentoria de perto, é só me contratar, né? Escreva aqui nos comentários, Jé, me ajuda, que eu vou lá e respondo, tá bom? Eu vou lá te ajudar. Vai ser uma honra servir a você e juntos construir esse reinado. Então, um beijo e até a próxima.